Então, entrei no Google logo depois de terminar a pós-graduação. Fui para Parsons para fazer um mestrado em design. MFA Design. Tecnologia é uma mistura de design, A mix of design, código e arte em novas mídias. new media art. Foi também nessa época que aprendi. JavaScript sozinho, de verdade. Então comecei a brincar. Com JavaScript, eu criei muitas dessas peças interativas no estilo de experimentos do Chrome. Coloquei-os no meu portfólio. Pieces, put them in my portfolio. E uma das coisas que fiz na pós-graduação foi criar um Things I did in grad school was I built a clone do aplicativo Clear. Não sei se você já ouviu falar, mas I don't know if you heard of it, but é um aplicativo de lista de tarefas com controles por gestos muito interessantes. Então, acho que ele foi, Pioneiro dos gestos de deslizar para concluir. complete. Então, repliquei a maior parte de sua I replicated most of its funcionalidade com tecnologias web. technologies. E meio que viralizou no Hacker News. Blew up on Hacker News. E fez com que vários sites publicassem Websites. matérias sobre o assunto. E isso provavelmente também chamou a atenção. Dos recrutadores do Google. Naquela época, Google estava realizando muitos desses experimentos com Chrome, elementos 3D, física 2D, muitas funcionalidades de visualização, tudo. diretamente no seu navegador. Algo impensável naquela época, certo? Isso realmente mostrou o que o JavaScript é capaz de fazer. Acho que recebi uma ligação do recrutador, de alguma forma. E ela perguntou, você tem interesse em se juntar ao Creative Lab como um dos 5? As part of the 5, E, para ser sincera, fiquei totalmente incrédulo. Eu fiquei tipo, nossa, eu nem enviei meu currículo. send in my resume. E vocês já me ligam perguntando se eu quero entrar no Google. Google. Claro que sim, por que não? Sinceramente, eu estava extremamente animado. E também fiquei muito feliz em saber que vou I was also really happy seeing correr em Nova York. Não preciso me mudar. Foi aqui que eu trabalhei. this is where I worked. Bem, na verdade, entrei para o Google Creative Lab como um dos 5. Que é um grupo de recém-formados que eles selecionam todos os anos logo após saírem da faculdade. E trabalhei aqui por pouco mais de 2 anos. Trabalhei em muitos On a lot of interesting projetos experimentais interessantes. E, na verdade, meu antigo escritório fica lá em cima, there. no 16º andar. Tem vistas incríveis, que não conseguimos apreciar agora, mas acredite, é realmente muito bom. Eles nos colocaram em muitos projetos realmente interessantes, ideias muito experimentais, que surgem do nada, como por exemplo, como será a What would interface de busca daqui a 10 anos? like in 10 years? E se todas as nossas paredes fossem? All interactive. Telas interativas, Se o Google simplesmente entendesse Google just understands tudo o que você diz, o say, que, which ironicamente, está quase se tornando realidade hoje em dia, e nós estávamos criando we were coming up with like vídeos conceituais e protótipos desse. tipo de interação lá por 2000. Por um longo período, trabalhei 12. For a very long period of time, I worked on nesses protótipos usando apenas. JavaScript puro, desenvolvido manualmente. Por quê? Muitas delas não são interfaces de usuário tradicionais. Elas exigem um manuseio muito especial que não é comum nos aplicativos que vemos the typical app you would see. hoje em dia. E eu estava tentando usar algumas dessas estruturas existentes para esses fins, mas But muitas vezes descobri que find as opções simplesmente não resolviam meus problemas. O primeiro framework que framework I usei foi o Backbone, mas na verdade o Backbone era mais como uma estrutura de aplicação. Não oferece nenhum desses recursos de gerenciamento de interatividade de visualização. E o Angular realmente fornecia did provide data Vinculação de dados e mantinha seu estado sincronizado. com suas visualizações, mas também ditava como você escreveria seu código, dictating how you would o write. que não se encaixava muito bem no tipo de projetos em que estávamos Trabalhando, porque esses projetos são muito mais focados na parte de interatividade do que em serem Rather than being aplicativos. Comecei a pensar em como posso tornar meu próprio trabalho mais eficiente. Foi aí que comecei a ter a ideia de que talvez pudesse trabalhar maybe I could work on em uma estrutura própria. Originalmente, o objetivo era simplesmente originally the goal was really just to fornecer um utilitário super simples e focado, utility almost apenas para sincronizar alguns elementos do DOM com alguns objetos JavaScript. Essa era a ideia original. Foi somente depois que it was only after o projeto inicial ganhou certa
popularidade que começamos a expandir o escopo e a adicionar mais componentes ao ecossistema, o que eventualmente o transformou em which eventually made it uma estrutura. Acho que comecei a trabalhar no primeiro commit do Vue por volta de junho de 2013 e originalmente se chamava Seed. originally named Seed. Eu não tinha um nome melhor para isso. E na verdade, Seed foi adotado no NPM. Quando eu estava prestes a publicar o pacote, descobri, o nome já está em uso. Então eu tive que inventar um novo nome. E eu pensei, ok, isto é uma Okay, this is a view. biblioteca de vistas. E, bem, chamar isso simplesmente de visão inglesa Calling it the English view soa um pouco literal demais. Então, usei o Google Tradutor to Google Translate. e encontrei a tradução em francês. São apenas 3 letras. Parecia legal. Looked cool. Não foi abordado no NPM. Então eu penso, ok, é isso aí. Foi assim que. Escolhi o nome. Eu estava criando isso principalmente para mim mesmo. I mostly was building it for myself. Então, minha expectativa era construir uma I want to build a estrutura que eu pessoalmente gostasse. E essa é praticamente a única razão pela qual That's pretty much the whole reason eu comecei isso. Eu ainda estava no Google. Creative Lab, mas acabei de publicar como um. Projeto pessoal. Havia algumas. Centenas de usuários. Acho que... Algumas centenas de estrelas no YouTube me renderam alguns usuários iniciais. Alguma vez você pensou que isso poderia te dar dinheiro? Did you ever think this is going to make me money? Não, de jeito nenhum. at all. Quando publiquei, não estava exatamente. Dizendo que queria publicá-lo como um As a projeto de alguma forma sustentável. Eu diria que é como um entusiasta da música que está fazendo um álbum por diversão. Sabe, esse tipo de sensação. Não se trata de querer ganhar dinheiro. want to make money out of Com isso, certo? Você publica essa it. You publish that música simplesmente porque gostou de criá-la e quer que outras pessoas a ouçam. Então, trabalhar no Vue foi como uma espécie de outra válvula de escape para mim, onde eu estava construindo algo que as pessoas for me where like I'm building something that people realmente usam em situações reais. Bem, uh comparado com as coisas que estou fazendo no trabalho, é como se Estivéssemos apenas mostrando para os executivos, mas só. Deus sabe quando isso vai se tornar algo real. real thing. Então, surgiu essa vontade de construir algo que as pessoas realmente usassem. Provavelmente eu não percebi isso naquela época, mas ter um projeto popular de código aberto realmente pode te ajudar na busca pelo seu próximo Looking for an next emprego. E foi assim que entrei para a área de mídia. Eu diria que eles ficaram tão I would say pretty much they were just impressionados com meu trabalho em Vue.js que simplesmente pularam todo o processo normal de entrevista e me fizeram uma oferta na hora. Então, eu diria que sim, esse foi um dos benefícios reais que você obtém ao that you get by trabalhar em projetos de código aberto. Quando eu trabalhava na Media, continuei trabalhando na Vue, praticamente pelo mesmo motivo. I felt Naquele momento, senti que era meu bebê. Então, se você olhar meu histórico de commits, provavelmente verá um gráfico bem verde no GitHub, porque eu também fazia muitos commits nos fins de semana. E trabalhar no Vue naquele you at that point of momento também se tornou um pouco mais exigente porque, demanding because Vue começou a ganhar mais usuários e está crescendo. Então, há mais problemas, mais erros para corrigir. Esse também é o período em que, bem, where acho que Taylor tweetou pela primeira vez sobre o Vue. Foi em 2014. Taylor Otwell é o autor do is the author of Laravel. Laravel é um framework PHP muito popular. provavelmente o framework PHP mais popular. Atualmente, eu nem right now. I wasn't conhecia muito bem o Laravel antes do Taylor fazer aquele tweet. Então, um dia, that tweet. So he one day ele tweetou no Twitter dizendo: Twitter saying estado atual do meu aprendizado de React. Confuso, eu acho. think Sobrecarregado ou algo assim. Não me. Lembro da palavra exata que ele usou, mas basicamente ele estava dizendo que React era difícil e que agora está aprendendo Vue.js. Porque parecia fácil. Na verdade, isso não foi exatamente um endosso direto. Ele está basicamente dizendo que está aprendendo Vue, certo? Aí um monte de gente começou a perguntar para ele: ei, o que você acha? É bom? Basicamente, em todas as respostas. Ele dizia: sim, é bom. Então, aquilo começou a parecer um endosso. E todos os usuários do Laravel ficaram tipo. Nossa, o Taylor está gostando. Deve ser bom mesmo. Então a gente devia experimentar.
Então, conseguimos muitos usuários da comunidade Laravel. Muito bem. Obrigado por virem a Laracon S 2019. Nossa sétima e maior Laracon. Nossa, realmente o maior Laracon de todos os tempos. Então, eu estava navegando pela internet procurando o framework JavaScript para construir um produto chamado Laravel Spark, que é estruturação. Inicial para construir seu próprio aplicativo de software como serviço. Basicamente para ajudar as pessoas a iniciarem. Seus próprios negócios, como eu fiz. E eu fiquei simplesmente sobrecarregado. Bem, eu analisei outros frameworks e eles tinham, sabe, etapas de compilação complicadas. Muitas ferramentas necessárias para começar. Eu olhei para o Vue e eu podia simplesmente construir um. Aplicativo simples no bloco de notas. Basicamente, você não precisava de nenhuma outra ferramenta de compilação. Eu poderia simplesmente baixar o conteúdo De uma CDN, escrever algumas linhas de JavaScript pronto já estaria funcionando. Então, para mim, que não tinha muita experiência em JavaScript, Para dizer o mínimo naquela época, foi realmente muito revigorante poder obter tanto poder. rapidamente sem precisar aprender muitas outras. Ferramentas. Acho que publiquei um tweet. Descobri uma ferramenta nova incrível, chamada Vue, e com ela até alguém como eu consegue começar a escrever aplicativos em JavaScript. Fiquei impressionado. E assim, adotamos o Vue para Laravel Spark, que acabou gerando mais de $1 milhão em receita para o Laravel, com dezenas de milhares de usuários lançando seus próprios negócios. Então, foi algo realmente ótimo em todos os sentidos, tanto para o Laravel quanto para o Vue, e realmente ajudou a impulsionar. Sabe, quem sabe quantas empresas. São construídas no Spark agora que utilizam o Laravel e o Vue em conjunto. Por favor, recebam o Evan Yo. Isso foi antes de eu decidir trabalhar em Vue em tempo integral. That was before I decided to work on Vue full time. E antes disso, o Vue ainda estava praticamente no status de bem conhecido dentro das It's relatively well known inside comunidades de front-end, mas eu nem sequer tinha começado a pensar em trabalhar nele em tempo integral ou mesmo ganhar dinheiro com ele. Foi quando pesquisei I looked up que Taylor estava fazendo e descobri a dimensão do Laravel, Laravel was. que me dei conta, talvez eu esteja no caminho certo. Mas estão começando a surgir. Tópicos e discussões de pessoas perguntando coisas como qual devo escolher, devo usar. Vue.js, e muitas das respostas que você veria seriam do tipo: Will be along the lines of Não, porque ainda está em 0, alguma coisa. É instável, é agudo. mantido por apenas uma pessoa. Deus sabe quando vai desaparecer. Quero provar que esses caras estão errados. Tipo, eu. Só quero, sabe, fazer do Vue uma biblioteca pronta para produção na versão 1.0. Bem, na verdade, so I actually usei todas as minhas férias de 2015 passei 3 semanas implementando tudo corretamente, atualizando a documentação. Então publicamos a versão 1.0 em outubro de 2015. Na época, o Vue tinha acabado de At the time, Vue had just lançar a versão 1.0, eu acho, e a equipe principal não existia da mesma forma que existe. Hoje, estavam lá apenas o Evan. Acho que o Chris Fritz e mais uma pessoa, mas não me lembro bem. E eles estavam todos ocupados atualizando a documentação e corrigindo bugs após o lançamento da versão 1.0, e o fórum estava praticamente abandonado. Eu simplesmente entrei e fiquei respondendo muitas perguntas porque eu era muito ativo nos fóruns e conhecia muitos dos problemas e dificuldades. Que as pessoas estavam enfrentando em seus projetos. E o Evan percebeu isso e, Depois de 3 ou 4
after 3 or 4 months, Meses em que eu estava fazendo isso no meu tempo livre, ele simplesmente me enviou um. Convite para o Slack. Não conversamos sobre nada. Eu não havia aberto nenhum chamado. Eu não havia enviado nenhuma solicitação de pull request. Eu não contribuí com código para o projeto. Então, qual é o problema? Mas, desde o início, o foco do Vue from the get-go was sempre foi que o framework é mais do que apenas código, certo? Não é como se fosse. Esta é a biblioteca, esta é a documentação de como ela funciona e agora você resolve o resto. Sempre foi assim. Precisamos. da melhor documentação possível, Precisamos interagir com a comunidade. Precisamos fornecer. ferramentas e suporte adicionais. Então, foi por isso que fui convidado, porque eu Estava me tornando uma espécie de going into some kind of community. líder comunitário, de certa forma. Assim, acabei entrando para a equipe principal sem contribuir com código, Code or conteúdo em si, e só. and it only happened Depois disso é que encontrei autoestima, por assim dizer, para começar a analisar o código-fonte, examinar alguns repositórios, verificar alguns problemas e começar a contribuir aqui e ali. Acho que depois da versão 1.0. I think after 1.0, Comecei a explorar as to explore the possibilidades de trabalhar nela em tempo integral. Talvez isso possa realmente gerar alguma renda para que eu possa trabalhar nisso em generate some income so that I can work. tempo integral. Foi nesse momento que Really also the moment when I comecei a sentir uma espécie de divisão entre have a split between meu trabalho no Meteor e meu trabalho no Vue. Na Meteor, eu era basicamente um just a desenvolvedor. Eu não tinha esse tipo de kind of poder de decisão de alto nível. Tipo, eu poderia dar sugestões, mas na verdade não era o caso. Eu estava longe de ser a pessoa certa the place to say like this is how para dizer é assim que devemos fazer. Isso me deixou um pouco pessimistic about where media would pessimista sobre onde Meteor acabaria chegando. Bem, em comparação, where in comparison o crescimento do Vue foi mais ou menos como se estivesse it crescendo. was growing. Então, eu estava percebendo que menos pessoas estavam usando Meteor, mais pessoas estavam usando Vue de alguma forma. Então, acho que foi nesse momento que When I pensei que talvez valesse a pena começar a trabalhar em Vue em tempo integral. Meu nome é Scott Toliski, sou um desenvolvedor full stack de Denver, Colorado, e comigo, como sempre, está o Luiz. My name is Scott Tolinsky. I'm a full stack developer from Denver, Colorado, and with me as always is Wes. Pois, como vai, Luiz? Bom, eu ia fazer uma introdução hilária. Olha, faça um podcast independente à noite, dia todo. Vamos, eu roubei sua piada. Estava escrito nas notas do programa, então decidi simplesmente remover. Neste Episódio, vamos falar sobre como publicar uma biblioteca React. Há muito tempo que as pessoas me pedem tutoriais de Vue.js, desde que Começou a ficar popular. E aí, como vai? Aqui é o Scott, da Level Up. tutorials, e nesta série vamos falar tudo sobre Vue.js. Vue surgiu no momento certo justamente porque muitas pessoas tinham começado com o Angular na Angular back in the versão 1 ou até mesmo antes, before then. e havia a sensação de que era muito simples. E quando o Angular chegou à sua Once Angular sort of graduated to a segunda versão, esta era surpreendentemente diferente. Nessa mesma época, o React também estava sendo around that time, React was also coming out. lançado. Assim, o React tomou o lugar de muitos Of a lot of daqueles desenvolvedores que entraram na área they came in e viram o React como essa novidade que estava conquistando o mercado, mas muitos, desenvolvedores sentiam falta da simplicidade e da facilidade de uso. que a primeira versão do Angular oferecia e realmente percebiam que havia uma lacuna, um buraco que o Angular não havia deixado Angular 1 had sort of Escancarado. Então, o Vue surgiu. no momento certo, porque preencheu essa lacuna de pessoas que queriam uma barreira de entrada menor, mas que também desejavam a robustez e a strength in the flexibilidade que é algo with something como o React oferecia. E essa é realmente uma das grandes vantagens do Vue nesse aspecto, aproveitar o melhor de diversas estruturas plataformas diferentes, desde que comecei a ter a ideia de since I started having the idea of trabalhar em Vue em tempo integral, tenho explorado o que eu poderia fazer para me sustentar financeiramente. A primeira myself, the first coisa que me veio à mente foi criar uma conta no Patreon. Acontece que, na verdade, funcionou razoavelmente bem. Acho que cheguei a faturar perto de $2.000 por mês logo. $2 a month.
depois de configurar tudo. Então, havia um amigo meu, o And then there was a friend of mine. Taon. Ele era o CTO das Treking uma Empresa da Y Combinator. Na verdade, a empresa dele tinha um. pequeno fundo que era usado Fund that they would use para apoiar projetos de código aberto, simplesmente porque é uma coisa boa a se just because it's a good thing to do. fazer. Se eu tiver isso, posso simplesmente me Demitir e começar a trabalhar com Vue em tempo integral. Então, isso me pareceu. suficiente para dar o salto e pelo menos experimentar. Eu trabalho como redator na CSS Tricks. I work for CSS Tricks as a staff writer. E perguntei ao Chris Collier, ok, acho que vou escrever Artigo sobre Vue. E ele respondeu, ah, ótimo. Ok, parece bom. Então, escrevi. um artigo sobre Vue, e ele estava ficando um pouco longo, e eu fui até ele. Perguntei, então, em que ponto um artigo se transforma em uma série? E ele disse algo como, acho que quando você precisar de um sumário, é aí que provavelmente devemos começar a dividi-lo em partes. Nesse ponto, o documento do Google já tem umas 25 páginas ou algo assim. Então, escrevi I write the último artigo sobre animação daquela série, e lançamos a and we come out with the série de 5 artigos sobre o assunto. and Continuei escrevendo sobre o Vue. about Vue. The Mês seguinte, escrevi mais alguns artigos. Fiz mais algumas demonstrações. demos and Participei de alguns projetos de código aberto. Acho que naquele momento eu estava realmente empolgado com aquela estrutura e queria investir mais. Então, um, Ivan e Chris Fritz me convidaram para começar start Trabalhar com a documentação e também em um projeto chamado a project called the Livro de Receitas. Então, eu me tornei a líder do livro de receitas. Entrei para a equipe principal do Vue e agora ajudo a conduzir as on the Vue. reuniões de documentação do Vue e as reuniões da equipe principal do Vue. E adoro trabalhar com essa equipe. Então, trabalhar em casa é definitivamente muito. Libertador. Você pode definir seu próprio horário. Essa é Provavelmente a segunda maior. vantagem, além de não precisar se. Deslocar para o trabalho. Você não precisa se vestir como Tom Daly. Imagine que alguém da China está Imagine someone from China tentando aprender um novo framework. Acessa o site que percebe que site and they notice só há documentação em inglês. documentation. E é ainda pior se a If the framework própria estrutura for difícil de entender para começar, certo? Eles teriam muita dificuldade para pegá-lo Então, eles acessam o site do Vue. e descobrem que existe uma. Versão em chinês da documentação. Eles Leram e descobriram que foi escrito por um it's written by falante nativo. Conteúdo técnico, quando expresso em chinês, pode parecer um pouco estranho, can read a bit weird porque você precisa to encontrar traduções para alguns translations of some termos técnicos, como bindings, referências ou view model. findings or references or view model. Tem coisas que você nem consegue traduzir. Como sou falante nativo e escrevi a versão em inglês, tive mais liberdade para Version. So I had more liberty in reformular alguns some of the coisas e torná-las mais make it just more naturais na versão traduzida. Esse tipo de familiaridade familiarity helps os ajuda a entender sua estrutura, a fazer as coisas da maneira correta, muito mais rápido do que se tivessem que aprender uma segunda língua com a qual não estão tão familiarizados. Ao fazer isso, acredito que definitivamente. Contribuiu para a helped with adoção na China. Na China, há muito poucas pessoas bem conhecidas na comunidade técnica.
In China, there is very few people well known in the technical community. So even Então, mesmo na China, as pessoas o veem como um herói. hero. Sabe, tipo, é um desenvolvedor chinês que escreveu um projeto em Vue, o framework. Que todo mundo adora. Na verdade, não é muito comum na China. It's not very common in China, actually. Porque não vimos muitas pessoas causarem um brand. Didn't see many people make a huge Impacto em projetos de código aberto, ao redor do mundo, não apenas dentro da China. E o Ivan, tipo, ele é um dos primeiros one of the best no mundo, e ele é chinês. Então, Chinese. acho que é por isso que ele tem Why tantos so many he has so fãs chineses. fans. Ele é chinês, e eu acho que quando os chineses Vem isso, eles pensam, eu faço parte disso. Tipo, eu sou uma parte real da comunidade Vue, em um sentido muito concreto. porque eles têm uma Ligação pessoal com o criador deste. produto. E eu acho que isso é um fenômeno realmente poderoso quando ele explora isso, porque cria um vínculo entre esses desenvolvedores em um nível pessoal, onde todos adoram fazer parte de um grupo assim. Tipo, simplesmente te faz sentir. Bem, se você faz parte do grupo. Então, quando ele consegue acessar isso, quero dizer as. Pessoas adoram. Isso é realmente impactante. As pessoas adoram. Esse é um fator importantíssimo para o sucesso dele na China. É incrível como ele consegue acessar isso de verdade. At that time, the Naquela época, a rede móvel era muito complicada, instável. Bem, especialmente aqui na especially here, China, sabe? Muita gente even a lot of people usa uma rede GPRS. Então, a network. So we estamos tentando construir uma nova estrutura new framework que seja pequena, mas de alto desempenho para ajudar size, but high performance to help nosso produto a construir milhares de páginas da web para eu. or web pages for Acho bilhões de visualizações de página. Então, isso é uma traffic. So it's a huge quantia enorme. Encontrei o Vue.js no G2 e a história começou. story game. Ele me convidou para To visitar o campus da Alibaba e fazer uma pequena a small scale sort of palestra técnica, algo assim, só para apresentar algumas das ideias por trás do Vue, como comecei a trabalhar nele qual a vantagem de usá-lo em comparação com, digamos, o JQuery escrito manualmente, e isso leva muito tempo, talvez Maybe 1 ano ou 1 ano e meio. 1.5 years. Finalmente, alguns. Desenvolvedores aceitam Vue.js e o utilizam. E hoje em dia, cada vez mais desenvolvedores conhecem e utilizam o Vue.js. Depois disso, acho que ali começou a usá-lo um pouco mais. As pessoas também começaram a conhecer mais sobre o Vue por causa da minha presença no presence on Zoo e também porque o Vue começou a ganhar mais popularidade fora da outside of China. Então, parte dessa. Informação acaba retornando para a China, onde as pessoas descobrem que discover, hey, existe esse novo framework chamado Vue. E, na verdade, muitas pessoas conheceram o Vue inicialmente apenas como um projeto de código aberto. Então, eles percebem, na verdade foi escrito por uma pessoa chinesa. Usamos Vue.js principalmente em nossos enterprise. aplicativos de gerenciamento empresarial. Algo parecido com o AdWords do Google. Eu pensei, e se eu Like simplesmente participasse disso? Tudo está a acontecer, está a tornar-se tendência. Eles não consideravam apenas we got him um programador de código aberto, mas uma espécie de grammar, but just some kind of líder de código aberto. Eu já conhecia bem o AngularJS e o I was very familiar with AngularJS and Vue.js parece muito semelhante, então comecei liked it very much, and so I started a escrever algo e está funcionando. Tenho a impressão de que é algo que você já aprendeu. O Vue.js possui has very altíssima qualidade em documentos em chinês. document Isso ajuda os desenvolvedores de nível básico a estudar. to study with Podemos construir o ecossistema aqui. here. Aqui existe uma comunidade. Acho que é por isso que é popular por aqui. I think
Na China temos muitos desenvolvedores. Mas não temos uma estrela do rock como essa. Então, na engenharia de software, e não apenas. So in software engineering, and not just No VUI, mas em toda a engenharia de software, temos um conceito chamado ditador benevolente vitalício. Esse conceito de que that alguém é uma espécie de dono do projeto e a mente-chave. the key kind of brains of the operation. Para fazer as coisas acontecerem não significa que as pessoas às vezes confundem isso, Pensam que ninguém mais trabalha no projeto. Isso está longe de ser verdade, e você pode ver isso no VUI. Há muitas pessoas que trabalham no VUI e no núcleo do VUI. Todos nós trabalhamos juntos de forma colaborativa, o que significa que existe uma espécie de força motriz por trás disso. Acho que quando você tem um projeto como o VUI, que não é, sabe, um projeto de uma grande empresa, isso é útil porque é uma fonte de verdade. O que acontece é que não somos impulsionados por nenhuma empresa em particular. Significa que a empresa não está criando as regras. As pessoas são. Então, há quanto tempo todos vocês trabalham com VUI? Levantem uma visão coesa do panorama geral, onde tecnologias como Angular e React são construídas por uma grande empresa com muitas pessoas envolvidas. Desde o início, pode-se dizer que foi algo projetado por um comitê, já com algo como o VUI. Levantem uma visão única de onde quer levar toda a estrutura. Acho que isso é realmente importante para criar um produto de software de alta qualidade, e é por isso que o VUI tem sido tão bem sucedido. O mercado era dominado pelo React, desenvolvido pelo Facebook e pelo Angular, desenvolvido pelo Google, e depois havia nós, os nerds, que criávamos nosso próprio framework simplesmente porque queríamos. Parece menos corporativo de uma forma que talvez seja mais empolgante, mais orgânico. E só o fato de ter esse aspecto já basta para tornar algo um pouco mais interessante e atraente. Para quem o utiliza, VUI continuará crescendo, mas não é como se fôssemos dominar o mundo, ou algo do tipo, Esse também não é o nosso objetivo. Estamos muito felizes em trabalhar neste projeto e em vê-lo crescer. Estou ansioso para ver aonde isso vai dar. Não tenho muita certeza. Sou muito orgulhosa de mim mesma por ter dado salto, deixado um emprego das 9h às 17 horas, e me dedicado a algo que realmente me apaixona. Às vezes eu olho as estatísticas como Sometimes I would look at the stats, like quantos usuários temos, quantos downloads temos, mas o que but what kind of me dá a maior sensação de sense of realização ou satisfação em relação ao meu trabalho. I do É sempre que vejo essas pessoas, especialmente nas these people, especially like at festas pós-conferência, elas vêm até mim. Geralmente apertam minha mão e dizem obrigado, Ivan, por criar algo que tornou minha vida that just made my life so muito mais fácil. São exatamente nesses are the exact momentos que eu penso, ok, é para isso que eu criei o VUI. Criei isso, compartilhei com as pessoas na esperança de que pudesse facilitar a vida delas e as pessoas vêm até mim pessoalmente para agradecer por eu ter conseguido, certo? Isso meio que completa o ciclo. Milhares de desenvolvedores encontram empregos em toda a Europa usando o Honeypot. Se você está em busca de um novo desafio em uma dessas cidades europeias, inscreva-se em honeypot.io. Se você quiser assistir a mais documentários sobre tecnologia, inscreva-se para não perder o próximo.